que significa, né, a sigla, né, SAMPLE. O S é de sintomas, o A é de alergias, o M é de medicamentos, o P significa passado médico e cirurgia anterior, o L, líquidos e alimentos, e o E, eventos, tá? Então vamos ver eles separadamente. Os sintomas. Do que o paciente se queixa, né? A gente já viu a diferença de sinais e sintomas, né? Então, ali, do que o paciente se queixa, a dor, né? Se o paciente tem dificuldade respiratória, se ele se sente torporoso, se ele apresenta dormência em algum membro. Observem que tudo isso aqui, se o paciente não nos contar, a gente não consegue saber. Por isso que são sintomas, tá? Alergias. O doente tem alguma alergia conhecida, principalmente a medicamentos, alimentos ou etc. Aqui na questão da alergia, muitas vezes você precisaria de ajuda, né, de familiares, conhecidos. Por isso que lá na frente, lá no comecinho, eu falei que a gente não pode ficar atrasando a saída, procurando fazer essa avaliação. De repente a gente atrasa a transferência do doente para a unidade hospitalar porque a gente quer colher informações e não é o momento, tá? Medicamentos. Quais medicamentos prescritos e não prescritos, incluindo vitaminas, suplementos, medicamentos de venda livre, o doente toma regularmente? Professora, se não é para atrasar a saída do doente, por que existe isso também? Porque muitas vezes é possível fazer isso no local porque a condição do doente me permite. Ou porque, juntamente com o doente, um familiar vai na ambulância. E aí as coisas são feitas simultaneamente, tá? Ou enquanto, sabe aquela questão da equipe? Né? Se for uma equipe bem organizada, uma equipe bem dividida, uma equipe bem sincronizada e membros dessa equipe estejam intervindo diretamente com o paciente, um outro membro da equipe pode estar colhendo essas informações no local, simultaneamente ao atendimento ao doente. Porque é assim, muito ajuda quem, né, não fica ocupando espaço. Então, assim, se a equipe for uma equipe com um número adequado de socorristas e o doente não demande de todos aqueles socorristas ali diretamente atendendo a ele, um dos membros da equipe pode estar colhendo as informações com outros membros da família ou pessoas que estejam nas proximidades, tá? Passado médico e cirurgia anterior, se o doente tem qualquer problema médico significativo, principalmente se for problema cardíaco, tá? Ou se o doente faz algum tratamento contínuo, por exemplo, hemodiálise, tá? A gente já falou da rabdomiólise, né? Que ela é bem crítica. Então, um paciente que faz hemodiálise, para mim, é uma informação bem importante. Ou se o doente já passou por alguma cirurgia, tá? O paciente tem ponte de safena, ou o paciente já tem um stent no coração. Esse tipo de informação é bem importante. Líquidos e alimentos. Quanto tempo ele passou desde a última refeição? Tá? Muitos doentes traumatizados necessitarão de cirurgia e a ingestão alimentar recente aumenta o risco de aspiração durante a indução de anestesia. Então, saber, né, essa questão das horas da alimentação é muito importante por conta disso, dos processos cirúrgicos que podem vir a ser necessários, tá? E os eventos? Quais eventos precederam a lesão? O que aconteceu na cena? Então, a gente acha que essa é a primeira coisa que a gente pergunta, né? Nossa, o que aconteceu aqui? Né? E, na verdade, essa pergunta a gente faz lá na frente, né? O que aconteceu, né? O que precedeu a lesão? No caso da imersão de água, né? Afogamento ou hipotermia, exposição a materiais perigosos, tudo isso a gente precisa incluir na nossa avaliação. Então, você encontra um indivíduo desmaiado, aí você vai prestar os primeiros socorros, né, daquele indivíduo desmaiado. Aí, nessa avaliação, você descobre que o indivíduo estava mexendo com produto de limpeza e acabou misturando alguns produtos, inalou aquele produto e todas essas informações a gente precisa se atentar. Encontrei um indivíduo, a gente fomos chamados para prestar um atendimento em uma represa, o indivíduo desmaiado. Bom, ele desmaiou porque ele entrou na água após se alimentar e aí teve câimbras, ou ele entrou na água depois de ingerir bebida alcoólica.
Então, essas são algumas informações relevantes para a gente aí, tá?